Olá, tudo bem? Hoje, a véspera de Natal, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que compartilhei ontem com alguns amigos e amigas, e hoje eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. E você pode compartilhar com quem você realmente desejar, com quem você entende que também merece ter acesso a essa mensagem, essa reflexão. Aqui você talvez vai ver um barulho aí no fundo, que eu estou aqui bem próximo da rua. Então eu estou gravando aqui na frente de casa. E aí pode ser que tenha alguns ruídos aí nos áudios, tá? Eu vou ler um pouco e um pouco vou comentar aqui para que nós possamos entender. Eu vou trazer uma mensagem aqui que está registrada no livro de Atos, no capítulo 16. Aí você pode depois ir lá e acompanhar ou visitar. Esses textos estão lá a partir do verso 11. E aí eu gostaria de compartilhar 3 histórias aqui. Antes de eu compartilhar as 3 histórias, eu vou trazer só a introdução de quem é Paulo, né? Paulo de Tarso. Mas para que talvez você já saiba e tudo bem, mas tem pessoas talvez que vão ver o vídeo e não sabem. Então eu estou aqui dando um relato breve de que Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos de forma muito dura e chegou até matar cristãos, para se ter uma ideia. Mas em um determinado momento da caminhada dele, ele teve um encontro com Cristo. Ele estava indo para Damasco, se não me falha a memória, era a cidade. E aí, nesse trajeto, ele teve uma luz muito forte, que deixou ele cego por 3 dias e 3 noites. Então, pense comigo que isso foi um encontro real que ele teve. E a partir dali, de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um pregador do evangelho para as pessoas. Então, tamanho conversão ele teve naquele momento, naquele encontro que ele teve com Cristo. E a partir daí ele foi pregando a mensagem. E aqui um dos relatos que está no capítulo 16 é de que ele realmente estava na cidade de Filipos, cidade da Macedônia, tá? Da Macedônia. E aí ele relata a partir do verso 13, diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui é uma história de uma mulher que de certa forma já seguia a Deus, mas precisava mudar talvez algum entendimento sobre a salvação em relação a Cristo. E aqui ela foi convertida nesse momento, tomou a decisão por seguir como cristã. E aí a cura de uma jovem adivinhadora. A partir do verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui era uma mulher que muitas pessoas ganhavam dinheiro através dela, através das suas adivinhações. E então ela era possessa, né, de um espírito adivinhador. E aqui, pensa comigo, uma pessoa com baixa credibilidade naquela região, uma pessoa que não tinha nenhum crédito, pelo contrário, mas que ia atrás deles dizendo: viu, acreditem nesses homens. Isso é, passava um descrédito da mensagem deles. Então ele resolveu e aí acabou expulsando aquele espírito mau que estava naquela mulher, e com isso, com certeza, ela passou a segui-los, né? Passou a ter uma vida convertida, mas isso causou uma grande indignação naquela cidade, nas pessoas que ganhavam dinheiro através dessa mulher. E aí, Paulo e Silas foram presos e açoitados, de forma injusta, mas por um motivo que eles julgavam que esses dois teriam prejudicado eles, né, com essa ação de ter libertado a mulher. E com eles presos, eles continuaram adorando, reverenciando a Deus em oração e em louvores,
E aí, próximo da meia-noite, veio um anjo, gerou um terremoto e derrubou as paredes do presídio. Com isso, o carcereiro, quando acordou e com aquele barulho, viu as portas todas abertas, né? E aí ele ficou o quê? Apreensivo, né? Temente pela própria vida e pensou até em se suicidar. E aqui o relato diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, e tu e tua casa. Então aqui, essas 3 histórias, elas evidenciam pessoas com crenças diferentes, em momentos diferentes, com histórias, caminhadas diferentes, com influências diferentes, pessoas que já tinham contato com Deus, outras não, outras estavam realmente possessas. Então são situações diferentes, incluindo Paulo, né, que de perseguidor passou a ser um propagador do Evangelho, que é Evangelho Boas Notícias. E a boa notícia é que Jesus está nascendo. A gente está lembrando do nascimento dele, né? Embora ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas a gente está lembrando de que sim, veio um Salvador, foi enviado a esta terra. E essas histórias, elas nos mostram o quê? Que ele não veio para um grupo de pessoas, para pessoas específicas, para determinada igreja, determinada religião, mas ele veio para todos os que aceitarem. E aqui a gente pode ver vários movimentos simples, de uma simples mensagem que Lídia aceitou e se converteu a Cristo. A gente vê pessoas realmente sendo libertas através de espíritos que estava sobre a possessa vida dela, né? E aí a gente pode ver o carcereiro aqui numa situação também do cotidiano, mas que ele conseguiu ver que Deus estava agindo naquela situação e reconheceu que Cristo era o seu Salvador. Então todos nós podemos sim tomar uma decisão de aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, mas sobretudo nós aceitarmos que Cristo, ele nasceu. Mas ele veio, por que ele nasceu? Por que ele veio? Por que nós estamos lembrando desse momento da história que já aconteceu há mais de 2000 anos e tem influenciado muitas gerações? Pelo simples fato de que ele veio para mim e por você, por mim e por você. E se fosse só eu ou só você, ele teria vindo também. Então que a gente possa ter esse sentimento de que Cristo veio para todos, mas nem todos o aceitam. Mas sim, ele está de braços abertos para talvez fazer o impossível, para talvez fazer milagres extraordinários que nós nem imaginamos, mas nós precisamos fazer uma entrega e uma escolha na nossa caminhada. Que Deus esteja presente nesse Natal, no seu lar, na sua família, que realmente seja um momento de reflexão e de proximidade com o verdadeiro símbolo desse Natal, a verdadeira lembrança de que sim, Jesus veio a esse mundo, passou pelo que passou para nos dar oportunidade de salvação, oportunidade de vida nova, de boas notícias. Um abraço, que Deus abençoe, que você tenha um abençoado final de ano. Até breve.